Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria nessa manhã saber que você está aí do outro lado, com a palavra de Deus nas mãos, estudando a Bíblia, querendo cada vez mais ser mais conhecedor da palavra do Senhor. Peço a Deus nessa manhã que abençoe a tua vida, que abençoe a tua trajetória, que a cada dia você possa crescer em graça e conhecimento diante de Deus e também diante dos homens. Deixo com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 14, verso 27, onde a Bíblia diz o seguinte: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios capítulo 14, o verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é reconhecê-lo como sendo soberano, grandioso, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Aqueles que o fazem isso terão vida, terão salvação e estarão evitando a morte prematura e a morte eterna. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 106, o versículo 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã, que é o Salmo 106, é um salmo de um hino que a nação de Israel cantava em homenagem e nos dias de ações de graças ao Senhor. É um salmo em continuação do Salmo 105. Mas o salmo que nós estaremos estudando hoje, ele dá uma ênfase na aliança de Deus para com a nação de Israel, revelando sempre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo do Senhor. Os israelitas sempre foram alvo do amor de Deus. Deus sempre quis cada vez mais abençoar o povo israelita. Deus queria que os israelitas alcançassem os mais patamares altos daquela terra. Mas, embora Deus amasse aquele povo, Deus jamais poderia ser complacente com os pecados daquele povo. Mas Deus estabeleceu um meio para que cada israelita, a partir do momento que se deparasse com os seus pecados, ele se arrependesse, se voltasse para Deus, teria o perdão e a sua vida estaria ilibada diante do Senhor. Mas, na verdade, muitas vezes a nação de Israel não quis se voltar para o Senhor, não quis se arrepender, endureceu o seu coração e escolheu seguir os seus próprios caminhos. Nos dias em que nós estamos vivendo, os mesmos problemas nós enfrentamos nos dias atuais. Há quantas pessoas que têm endurecido o seu coração, há quantas pessoas que têm acreditado que viver da forma que acredita é a forma mais saudável que tem, mas há um chamado de Deus para todos aqueles que vivem nos dias atuais e estão sofrendo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida não é simplesmente nas primeiras horas pela manhã abrir a Bíblia, se colocar-se de joelhos e estudar a lição. Não. Colocar Deus em primeiro lugar na vida é deixar que Deus, no período de 24 horas, de uma semana, de um mês, de uma vida, Ele seja o primeiro em todas as nossas decisões. Quando pensamos em fazer algo, sempre deveríamos pensar: estaremos agradando a Deus? É da vontade do Senhor? Está em conformidade com a sua palavra essas ações? Se estiver dessa forma, tenha certeza, Deus irá nos abençoar e estaremos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. No versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que o autor do livro de Salmo, do capítulo 106, ele faz uma análise a respeito daqueles que saíram do Egito. Eles se esqueceram dos grandes feitos de Deus sobre o povo egípcio e agora, ao estar no deserto, na iminência de entrar na terra prometida, eles não conseguiam observar a mão de Deus conduzindo a vida deles. E no momento de entrar na terra prometida, eles acreditavam que entrariam com as suas próprias forças. As bênçãos de Deus se tornaram tão comuns na vida dele, o pão, a água, o maná, as codornizes. Eles acreditavam que tudo aquilo era resultado do acaso, não mais diretamente a mão do Senhor. E em decorrência de viver essa descrença, foram impedidos de entrar na terra de Canaã. Tiveram que voltar para o deserto e por 40 anos toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, é que apenas eles entraram na terra prometida. Dá para nós entendermos no versículo 13 que se o povo tivesse se voltado para Deus, tivessem aberto o seu coração,
arrependido dos seus pecados, tivesse feito uma confissão nacional, Deus teria aceito o pedido de perdão, teria perdoado o seu pecado e aquela geração teria entrado na terra prometida. Mas eles não tomaram uma atitude de se voltar para o Senhor, endureceram seus corações e acreditavam que com as suas próprias forças seriam capazes de adentrar a terra prometida. No versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista descreve a Deus como sendo um homem que, levantando a sua mão, ele jura em fazer bondade, justiça e julgar a nação de Israel. Os israelitas tinham se envolvidos com adoração ao deus Moloque. Eles estavam sacrificando os seus próprios filhos. Era completamente contrário à vontade do Senhor. Deus jamais pediu que os israelitas matassem os seus filhos em homenagem a eles. Pelo contrário, na própria lei de Deus, que é a expressão do caráter de Deus, Deus está falando: não matarás. Como é que ele pode mentir? Como é que ele pode ser contrário à sua própria vontade? Deus não muda. Se Deus estava dizendo que era errado matar, ele jamais poderia permitir que um israelita matasse um dos seus filhos em homenagem à sua própria pessoa, quanto mais matar em homenagem a um outro Deus. Isso era um aborrecimento. O próprio Deus um dia iria julgar todo israelita que estava vivendo em desacordo com as suas verdades. Em decorrência de todas as escolhas feitas pelos israelitas, Deus jamais poderia abençoar aquela nação como tinha feito no passado, quando eles escolheram livremente amar a Deus e seguir as suas orientações. Como eles se desenvolveram, como eles cresceram, como tiveram condições de alcançarem as maiores bênçãos do Senhor, completamente diferente do que estava vivendo agora. Nesse momento, embora eles tivessem razões para agradecer a Deus, mas já não tinham o mesmo compromisso que tinham com o Senhor quando um dia no passado. E o salmista se recorda que a mesma aliança que Deus tinha assumido com os seus pais, os patriarcas no passado, era a mesma aliança que ele tinha assumido com o seu povo no presente. Aqueles que não permitem que Deus seja o primeiro na sua vida, em algum momento o pecado acabará acusando a sua consciência, acabará se envolvendo com o pecado e ele mesmo será vítima do próprio pecado. A nação de Israel, pelo fato de não ter vivido o ideal de Deus e não ter buscado seguir as orientações do Senhor, jamais Deus poderia reconhecer como sendo o povo peculiar do alvo das suas bênçãos. Deus jamais poderia abençoá-los da mesma forma. Como resultado disso, eles acabaram sofrendo e tendo dificuldades, se tornaram um alvo da ira dos povos que estavam ao redor da terra de Canaã. Um povo que deveria governar, acabaram sendo levados como escravos por outras nações. A razão foi muito clara. Eles deixaram de colocar Deus como sendo prioridade nas suas vidas, deixaram de amá-lo com todas as suas forças, deixaram de viver uma vida em obediência aos ensinamentos do Senhor. Mas mesmo passando por lutas e por dificuldades, eles tinham razões para agradecer a Deus, porque não foram destruídos por completo. A misericórdia de Deus se renova sobre o seu povo a cada manhã. Era por isso que o salmista no Salmo 106, ele louvava o nome do Senhor. É a razão pela qual hoje ainda existe um remanescente. Não porque esse remanescente é bom, não porque esse remanescente é melhor do que as outras gerações, mas esse remanescente reconhece que nós estamos aqui hoje devido à graça, à bondade, à misericórdia desse Deus. Ele a cada dia renova sobre nós a sua graça. E nós um dia receberemos a salvação em Jesus Cristo, em decorrência da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, que se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos a Tua bondade e a Tua grandeza sobre cada um de nós. Muito obrigado pelo Teu amor. A cada dia nós queremos amá-lo cada vez mais. Nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.